É importante você ter o registro de tudo aquilo que você vai viver como experiência. Então a gente tem uma apostila encadernada ali, tá, feita com muito amor, de todas as ministrações. Eu não garanto a você que tudo que está lá vai ser falado aqui, porque tem coisas que o Espírito Santo vai liberar aqui na hora. Você sabe. Mas você pode adquirir as apostilas, são poucas as apostilas. Eu tenho certeza, não por mim, mas pelo que Deus vai fazer, que você vai ser tocado hoje, até para trazer uma pessoa amanhã. Eu não estou falando isso para encher essas cadeiras, porque de fato, por onde nós temos ministrado a palavra de cura, as pessoas têm sempre se lembrado de outras que precisam. E sabe, no segundo dia, sempre vem um número maior, porque alguém chama uma pessoa da família, chama um amigo que está precisando, que está gastando muito dinheiro, né, com consultas, com psiquiatras, e muitas das vezes não está compreendendo que há uma conotação espiritual em tudo isso. Então assim, o que você pagou de inscrição aqui não vai pagar o que você vai receber em experiência. Não vai. Sabe? É infinitamente menor do que aquilo que Deus tem para te entregar, pela sua palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então a verdade não tem preço, tem valor. Então vamos lá, tá bom? Ali atrás tem o material, você pode adquirir. E eu acredito que se todo mundo comprar aqui, esgota hoje, viu? Então vamos lá. Eu quero fazer uma jornada com você, hoje e amanhã nas duas ministrações. Uma jornada de dentro para fora, amém? Porque a cura é de dentro para fora. E a gente vai começar essa jornada pelo resgate da identidade. O segundo momento será a cura dos relacionamentos. E o terceiro momento será a descontaminação do seu chamado. Então são 3 momentos estratégicos para a sua vida, em todas as dimensões: o resgate da identidade, a cura dos relacionamentos. Essa é uma ministração tão forte sobre perdão, sobre relacionamentos, que você não pode ficar de fora. E por último, a descontaminação do seu chamado. Mesmo que você esteja servindo a Cristo, servindo a igreja, ainda pode haver infiltração no seu chamado de coisas que você ainda não se libertou. E nós queremos começar hoje pelo resgate da identidade. Diga comigo, o resgate da identidade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante, ou leia aqui na projeção. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 em diante. Você conhece esse texto? É um diálogo entre Deus e Jeremias. O Senhor me disse no versículo 4: eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Diga comigo, antes. Diga de novo, antes. Eu já havia separado e escolhido você para ser meu profeta e mensageiro às nações. Então eu respondi: ah, Senhor Deus, eu não sou capaz disso, sou novo demais, não passo de uma criança. Não fale assim, disse o Senhor, porque você irá aonde eu mandar e falará tudo o que eu disser. Você não precisa ter medo de pessoa alguma, porque eu, o Senhor, estarei ao seu lado e o livrarei do mal. Depois disso o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse: veja, eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje começa a sua tarefa de avisar as nações e os reinos do mundo, de acordo com as minhas palavras que você vai falar. Eu vou repetir isso aqui: de acordo com as minhas palavras que você vai falar.
Eu derrubarei reinos, arrancarei nações, destruirei povos, também plantarei e farei crescer outros povos e nações. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Pai, nós queremos, ó Deus, declarar essa atmosfera completamente rendida à Tua palavra. Nós declaramos que esse ambiente, Senhor, ele se encontra favorável, como uma boa terra, aguardando a semente e a chuva. Nós declaramos, Deus, que a partir de agora, sementes serão liberadas e frutos serão projetados. Nós declaramos que pessoas que estão nesse lugar de esterilidade voltarão a brotar, porque ao cheiro das águas, mesmo uma árvore cortada até o tronco, ela voltará a crescer, voltará a dar fruto, Senhor. Nós profetizamos isso sobre toda árvore cortada aqui nesse lugar, sobre todo ministério que parou, sobre toda família que está em guerra, sobre todo chamado, Senhor, que foi interrompido. Nós declaramos águas que santificam, que curam, que limpam, que fazem brotar novos frutos em nome de Jesus. Diga amém. Você não é o que te aconteceu, você não é o que te acontece, você é quem decide carregar. O que você está carregando em você? É muito importante avaliar as bagagens. Sabe, um viajante experiente não anda com muitas bagagens, porque muitas bagagens não é sinal de fartura, pode apontar para sobrecargas. Andar com bagagens demais pode mostrar que você está sobrecarregado. E eu gosto dessa passagem porque ela fala muito comigo, ela falou muito comigo em momentos decisivos. Atente para o que está acontecendo, a cena de Deus falando com Jeremias e dizendo: Jeremias, antes que você nascesse, eu te chamei, eu te constituí e eu te designei, eu te formei. Eu acredito que Jeremias não entendeu a palavra antes, e ele respondeu: Senhor, eu não passo de uma criança. É interessante a definição que Jeremias tinha dele e a definição que Deus estava dando a respeito dele. E aí Deus diz assim: Jeremias, não digas isso. E a palavra diz que Deus tocou na boca de Jeremias e diz: a partir de agora eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e você falará conforme as minhas palavras, como diz lá no versículo de número 10. Sabe, antes de Deus colocar algo em você, talvez Ele tenha que tirar algo de você. Antes de Deus te definir sobre quem Ele pensa que você é quando te formou, Ele vai primeiro tirar essa definição que você tem de você mesmo. Jeremias, tira as tuas palavras da tua boca, e agora começa a colocar as minhas palavras na tua boca. Isso não diz respeito só à boca, isso diz respeito a uma identidade, a uma autoimagem. Jeremias, para de te definir pelos teus fracassos, pelas tuas experiências, pelas cenas da tua vida, pela opinião pública. Para de te definir pelo teu passado, porque eu te defini antes de você ser formado. Essa palavra antes, ela mostra que Deus te definiu não pelo teu passado, mas pelas tuas origens, porque o teu passado vai até a maternidade, onde você nasceu. Tuas origens antecedem tudo isso.
Foi quando Deus te formou e disse: esse vai ser o Ílito, esse vai ser chamado para pregar um dia lá naquela igreja Iba Chapadinha. Eu vou colocar as minhas palavras na boca dele e ele vai liberar sobre pessoas. Antes que eu me definisse, Deus já tinha me definido. Sabe, o propósito de Deus não vai se mover pelo teu passado. O propósito de Deus vai se mover pelo teu destino. Porque as pessoas te olham do passado para o presente. Deus te olha do futuro para o presente. Deus estava dizendo para Jeremias: ei Jeremias, eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você nascer, eu já defini esse momento. Eu já preparei você para uma grande missão. E Jeremias tinha uma autoimagem deformada. Com aquela autoimagem, ele jamais conseguiria acreditar no que Deus estava dizendo a respeito dele. Eu posso estar diante de algumas pessoas que não estão acreditando no que Deus está dizendo a seu respeito, porque você está preferindo a definição que as pessoas dão a seu respeito. Você está preferindo a sua definição com base no seu passado, no seu fracasso, em tudo que você viveu. E é muito comum as pessoas te definirem pelo teu passado, mas os céus te definem pelo teu futuro. Os céus não estão preocupados com aquilo que você viveu, o céu está preocupado com aquilo que você deve viver. Quantos estão entendendo isso? O parâmetro de Deus não é o seu passado, o parâmetro de Deus é o teu futuro, o teu destino. Nós podemos ver na Bíblia várias ocasiões em que homens de Deus foram definidos pelo passado. E eu quero começar pelo próprio Jesus. Jesus, quando chega na sua cidade de Nazaré, no capítulo 6 de Marcos, em Mateus 13 e em Lucas 4, que falam do mesmo texto, mas eu quero pegar Marcos 6. Ele chega na sua cidade, e quando ele chega lá, as pessoas definem ele pelo seu passado. Ah, esse aqui não é o filho de Maria, o filho de José. Esse aqui não era um menino que vivia correndo aqui na rua. Esse aqui agora ele está dizendo que é o Salvador do mundo. As pessoas estavam definindo Jesus pelo seu passado, mas os céus estavam definindo Jesus pela vitória que ele ia ter naquela cruz, pelo futuro, pelo propósito, pela missão e pelo destino. Eu creio que você vai sair daqui agora não se definindo pelo seu passado. Amém? Nós temos muitos outros episódios. Nós temos, agora há pouco acabamos de cantar sobre aquela mulher samaritana. Todo mundo definia ela pelo passado e pelo presente. Todo mundo olhava ela do passado para o presente. Jesus começou a olhar ela do futuro para o presente. E Jesus começou a falar com ela de maneira como ninguém havia falado. Jesus não pegou o passado dela para jogar no seu rosto. Jesus pegou o passado dela para redimir. E aquela mulher, ao ouvir Jesus, ao encontrar-se com a fonte, era a sede diante da fonte. Ali Jesus então faz algo dentro daquela mulher. Você não vê um milagre extraordinário, você não vê uma cura física, você apenas vê um diálogo. E nesse diálogo, essa mulher é curada de dentro para fora. E quando ela é curada de dentro para fora, ela larga o cântaro e ela corre para o lugar de onde ela se escondia. E naquele lugar ela começa a falar de Jesus, e ela traz toda uma cidade para Jesus. Uma mulher improvável dentro daquela cidade foi aquela que resgatou. Ali aquela mulher, ela não trouxe apenas algumas pessoas para Jesus. Aquela mulher, ela criou uma reconciliação entre nações. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E lá em Atos capítulo 8, você vai ver um avivamento acontecendo em Samaria. E por quê? Porque uma mulher improvável, com um passado, manchado, foi resgatada em sua identidade por Jesus e se transformou em uma missionária, uma evangelista,
Quantos estão entendendo isso? Se fosse pelo meu passado, eu não estaria aqui. Se fosse pelo passado de muitas pessoas, não estaríamos aqui. Amém? É interessante, só mais uma passagem para você entender. Juízes 6:12 diz: então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu gosto dessa versão, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Sabe, queridos, Gideão estava escondido. A nação de Israel era constantemente saqueada. Todas as vezes que havia uma colheita, os midianitas, os amalequitas iam lá e roubavam tudo. Ele estava malhando o trigo no lugar de pisar uva. Ele estava escondido fazendo aquilo. E de repente ele é visitado pelo céu, pastor Bruno. E o céu diz assim: ei, poderoso guerreiro. Ele deve ter olhado assim e disse: é comigo. Eu estou com medo, eu estou escondido, eu estou querendo que ninguém me veja. Como é que o Senhor pode dizer que eu sou um poderoso guerreiro? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Senhor, eu acho que o Senhor se equivocou. O Senhor enviou o anjo errado, o profeta errado. Por quê? A minha tribo é a menor de todas, a minha família é a menor de todas as tribos, e eu sou o menor de minha família. Então assim, eu acho que o Senhor se equivocou. Eu acredito que o anjo deve ter ficado repetindo: poderoso guerreiro, você vai libertar Israel. E Gideão sai daquilo ali, pede sinais a Deus. Você pode ler em Juízes 6. E de repente Deus diz assim para ele: olha, primeiro derrube o altar da sua casa, o altar de Baal. E Gideão foi fazer isso, derrubou o altar e depois levantou um altar ao Senhor. Toda a cidade ficou ali revoltada, querendo matar Gideão. Mas Gideão, queridos, ele consegue fazer algo extraordinário com aqueles 300 homens. Sabe, se Deus contasse para Gideão desde o início como seriam as coisas, talvez ele não acreditasse. Porque nós precisamos ter uma mente renovada para acreditar nos sonhos elevados de Deus. Bill Johnson diz que uma mente renovada, ela é guardiã do sobrenatural. Você precisa renovar a sua mente, porque ela renovada, ela consegue absorver os sonhos de Deus e não desprezá-los. Naquele momento, quando Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro, Ele não estava chamando Gideão do passado para o presente, Ele estava chamando Gideão de poderoso guerreiro do futuro para o presente de Gideão. Quantos compreendem isso aqui? Sabe, queridos, isso é muito profético, porque um dia alguém pode vir aqui profetizar na sua vida e dizer que você vai se tornar alguém como um instrumento de Deus poderoso. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que um profeta chegou e disse: olha, Deus vai te levantar, você vai estar no meio das autoridades, Deus vai usar a sua boca para falar a grandes homens. E todo mundo na igreja criticou o profeta, porque naquele momento aquele homem ainda era um prostituto, era um alcoólatra. E é assim que muitas das vezes a gente está vendo as coisas, com essa lente circunstancial. Esse aí, o profeta errou. O profeta errou. E esse homem é um homem conhecido mundialmente hoje. Sabe? Por quê? Porque o homem sempre define as pessoas do passado para o presente. E aquele profeta falou do futuro para o presente. Eu vim aqui para te falar do futuro para o teu presente, e não do teu passado para o teu presente. E o que tiver do teu passado no teu presente ainda, comprometendo o teu futuro, nós vamos ressignificar em nome de Jesus, porque Deus é capaz de remir a história. Se você assistiu o filme Vendedor de Sonhos, com certeza você viu uma cena onde um suicida queria se jogar
Um homem conhecido, bem-sucedido, queria se jogar de um prédio, e um suposto mendigo começa o filme falando com ele, e esse homem pergunta para o suposto mendigo: o que você tem a oferecer a um suicida? Ele diz: uma vírgula. Uma vírgula. E quando eu estava assistindo isso, Deus falou muito comigo. Ele disse: meu filho, onde o homem colocar um ponto final, eu coloco uma vírgula, mas onde eu colocar um ponto final, nenhum homem pode colocar uma interrogação. Se alguém colocou um ponto final na sua vida e não for Deus, Deus está te dizendo hoje, nessa noite: eu ponho uma vírgula, não acabou, vai continuar. Agora, quando Deus colocar um ponto final, eu vou fazer através da sua vida. Não coloque um ponto de interrogação, não duvide. Você pode até perguntar: como será? Como Maria perguntou. Mas não gere dúvidas do que Deus pode fazer, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os seus pensamentos. O grande problema é que a gente começa a se definir pelo nosso pensamento, quando deveríamos nos definir pelos pensamentos elevados de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se você não se definir corretamente, tudo que você construir sobre uma identidade errada vai estar errado. Se você construir algo sobre uma identidade doente, não vai haver saúde na sua jornada, na sua missão e no seu destino. O Senhor quer te chamar por um nome celestial. Você que tem medo, o Senhor está te chamando nessa noite: ei, coragem, eu estou te chamando. Você que fracassou durante muito tempo, o Senhor está te chamando: ei, mais que vencedor, eu estou te chamando, porque antes que você falhasse, eu te formei, eu te constituí, e eu te designei. Antes de tudo isso aqui, eu te conheci. Nem você se conhece como Deus te conhece, saiba disso. Antes de Deus resolver os nossos problemas, Ele tem uma prioridade central: nos resolver. Eu vou repetir para você. Antes de Deus resolver os nossos problemas, Ele tem uma prioridade central: nos resolver. Sabe, se você não se resolver, você vai andar por lugares errantes. Deus não começa um grande projeto apenas pela realidade. Deus começa um grande projeto pela identidade. Ele levanta um homem e uma mulher, Ele muda a maneira de pensar, e através desse homem e dessa mulher, Ele toca em pessoas e lugares. Quantos creem nisso? Talvez você esteja preso numa cena, amanhã eu vou falar muito sobre isso. Talvez você esteja numa cena e você não consegue pisar no seu futuro. Infelizmente eu não consegui trazer o meu livro que eu vou lançar agora, ainda está em fase terminal de registro e vai para impressão. O nome do livro é Pisando no Futuro. O futuro não é um dia, é um propósito. E a cena que Deus me deu foi aquele povo que sai do Egito, está no deserto, e Deus anunciou desde o início o fim: eu tenho uma terra para vocês, que mana leite e mel. Deus mostrou o futuro. O futuro, sabe, não é um dia, o futuro é um propósito. Muitos pisam no amanhã, apenas alguns pisam no futuro. Aquele povo que saiu do Egito não pisou no futuro. Quem pisou no futuro foram os filhos deles. Aqui fica uma lição para nós. Aqui fica um entendimento. Aqui fica uma compreensão. Que nós precisamos pisar no nosso futuro, mas a gente não consegue fazer isso sem uma identidade corrigida. Você não irá a lugar nenhum com uma identidade desajustada. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, ou perguntar uma coisa para você. Você que se viu no espelho antes de vir para cá,
E se você fizer uma análise de 5 anos atrás para o que você viu hoje, você está mais satisfeito ou insatisfeito? O que você viu, essa pessoa que você viu no espelho, que olhou para você de volta, ela olhou para você satisfeito ou insatisfeito? Eu não estou falando para você definir circunstâncias, porque circunstâncias são momentâneas. Eu estou falando para você definir sua identidade, quem você se tornou. Essa pessoa que olhou para você, ela olhou para você no espelho, satisfeita ou insatisfeita com quem você se tornou? Porque essa pessoa que você olhou no espelho, ela é resultado daquilo que você pensou, daquilo que você construiu na sua vida. Sabe, tem uma frase do Craig Groeschel que ele diz assim: a sua vida sempre se moverá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Eu vou repetir: a sua vida sempre se moverá na direção dos seus pensamentos mais fortes. A grande questão é, quais são os seus pensamentos mais fortes? Porque seus pensamentos mais fortes dizem respeito à sua identidade, ou à ausência dela. Quais são os seus pensamentos mais fortes? Medo? Preocupação? Ansiedade? Depressão? Se esses são os seus pensamentos mais fortes, está na hora de corrigir a sua identidade. Porque a identidade de um filho de Deus promove pensamentos mais fortes de esperança, de amor, de fé, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. A identidade de um filho de Deus produz frutos do Espírito. Seus pensamentos estarão nisso. É importante a gente entender isso e fazer uma auditoria dos nossos pensamentos. Você precisa pensar no que você pensa continuamente, porque isso já aponta para a sua identidade. Você está pensando em se matar? Isso aponta para algo na sua identidade. Você vê aquela pessoa destemida, que não tem medo, que avança, que enfrenta, que acredita, e em nome de Deus, sabe, nunca desiste. Ali você está diante de uma identidade de um filho de Deus, de alguém que tem, sabe, pensamentos elevados dentro do seu coração, que não se define pelas circunstâncias. Sabe, o que consome a sua mente vai controlar a sua vida. Saiba disso. Isso é coisa que todo mundo diz por aí, até aqueles que estão dando dicas na internet. Mas eu quero te dizer uma coisa que a ciência concorda com a Bíblia. Muitos problemas existenciais, emocionais, relacionais, profissionais, transtornos alimentares e vícios são resultados de pensamentos errados, definições erradas que você tem sobre você mesmo. Você precisa saber o que Deus pensa a teu respeito. Não pare enquanto você não descobrir o que Deus pensa a teu respeito. E Ele diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o futuro que vocês querem. Deus precisava corrigir a identidade de Jeremias para corrigir a visão. Com uma identidade de menino, de criança, Jeremias não teria a visão do céu. A autoimagem que ele tinha comprometia a sua missão, e talvez isso esteja comprometendo a tua missão, a autoimagem que você tem de si mesmo. Ele disse: eu não passo de uma criança. Com essa definição, jamais Jeremias poderia fazer o que Deus chamou ele para fazer, porque a missão dele era muito dura. Quando Deus, pede para Moisés enviar 12 espias à terra prometida, 10 vêm de lá com um relatório negativo, e eles dizem assim em Números 13:33, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles também. Com uma autoimagem de gafanhoto, você acha que alguém vai conquistar uma terra?
Quando Davi manda chamar Mefibosete, amanhã eu vou falar muito sobre isso. Davi resgata a identidade daquele homem. E quando Davi diz assim: você vai sentar na minha mesa, sabe o que ele diz? Senhor, por que tu está me chamando para sentar na sua mesa? Eu não passo de um cão morto. Com uma autoimagem dessa, será que você vai conseguir avançar na sua vida? Claro que não. Por isso o Senhor está te dizendo: tira as tuas palavras da tua boca, tira os teus pensamentos da tua mente, porque eu vou colocar as minhas palavras e os meus pensamentos em você. Você pode aplaudir Jesus essa noite? Você precisa disso, de uma nova definição a seu respeito. Quem não se define, se permite ser definido por qualquer pessoa. Se você não diz quem você é, você está dando o direito das pessoas de dizerem o que elas pensam que você é. Se defina. Quando você encontrar a sua identidade, muita gente vai sair de perto de você e muita gente vai se aproximar. Quando você encontrar a sua identidade, você não vai sentar em qualquer mesa. Quando você encontrar a sua identidade, você não vai estar em qualquer lugar. Quando você encontrar a sua identidade, você encontrará o seu foco, o seu chamado, o seu ministério. E foco, eu tenho uma definição para foco. Foco é selecionar momentos e relacionamentos. Quando você tem foco, você não vai ser de todo mundo e você não vai estar em todos os lugares. Ei, não adianta chamar ele não, porque ele tem uma identidade, não adianta que ele não vai. No meu primeiro livro, Convicção, eu falo de um povo, os Recabitas, que está lá em Jeremias 35. Era um povo nômade que andava de cidade em cidade. Eles trabalhavam com metais, então eles chegavam numa cidade, consertavam tudo que era base de metal e ia para outra cidade. E Deus pede para Jeremias, esse profeta aqui que Deus está falando com ele: olha, você vai preparar um banquete e vai encher a taça deles de vinho. Chame os Recabitas para o templo. E os Recabitas vão, sentam na mesa e dizem: olha, nós não bebemos vinho porque o nosso pai Jonadab ordenou que não bebêssemos vinho. Detalhe, Jonadab, o pai dessa nação, já havia morrido há 250 anos, mais de 2 séculos, e eles permaneciam na voz geracional do pai deles. Jeremias fica confuso e pergunta para Deus: por que o Senhor fez isso? Ele diz: você está vendo os Recabitas? Até hoje eles obedecem ao pai deles. E vocês, que eu falo com vocês, desde o dia amanhecer até o findar do dia, e vocês não ouvem a minha voz. Os Recabitas não eram influenciados, eles eram influenciadores, porque eles conheciam a definição que eles tinham de si pelo pai deles. E é isso, convicção é manter verdades eternas em contextos transitórios. Você vai ser a mesma pessoa em todos os lugares e diante de qualquer outra pessoa. Você vai se definir para as pessoas. No início elas vão achar estranho, no início talvez alguns se afastem de você, mas depois vão começar a se aproximar dizendo: vem cá, o que aconteceu contigo? Tu não era assim. Você vai dizer: eu encontrei a minha identidade, agora eu não dou direito a mais ninguém de me definir, eu já sou definido no meu Deus. Você não vai precisar viver se maquiando com filtros. Não, sabe, antigamente, é importante você entender o significado da palavra sinceridade. Deus não quer que você seja perfeito, mas Deus quer que você seja sincero. Os escultores romanos, quando eles faziam um trabalho no mármore, às vezes eles erravam, e para camuflar os erros, eles colocavam uma cera, e alguém que olhava de longe dizia assim:
nossa, que perfeição! Mas quando se aproximava, percebia claramente que havia ali um erro disfarçado com cera. Mas alguns escultores romanos não usavam cera, eles deixavam com erro, mas colocavam uma placa com uma expressão latina, sine cera, S-I-N-E, sine cera, sem cera, sem maquiagem, sem camuflagem. Sine cera é a expressão que deu origem à palavra sinceridade. Você pode se maquiar para qualquer pessoa, mas Deus te olha além da tua plasticidade. Deus olha você pela alma. Sabe quando Samuel foi ungir Davi? Ele olha a aparência. Você conhece a história, não vou me deter nisso. Mas aí Deus diz: não, Samuel, as suas lentes estão erradas. As minhas lentes começam pelo lado de dentro. Manda chamar quem não está aqui. E quando Davi vem, Samuel unge ele diante da sua família, que colocava ele sempre de lado. E Samuel diz assim: preste atenção nisso. A partir de hoje, você é ungido rei de Israel. Você já imaginou como é que a família olhou para Davi? Esse profeta é doido. Esse profeta está ungindo o pastorzinho, rei de Israel. Sabe por quê? Porque o profeta estava se movendo do futuro para o presente. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Cada palavra que você recebeu da parte de Deus, através de pessoas, numa experiência pessoal que Deus falou contigo, e você olhou para você e disse: Senhor, como? É porque Deus falou do futuro para o presente. No meu livro Convicção, eu digo que aquilo que o céu te mostra é sempre maior do que o que a terra te oferece. Quando Deus falar com você, você vai meter a mão no bolso, não vai ter dinheiro. Você vai olhar para o lado, não vai ter ninguém. Você vai olhar para as circunstâncias, elas não vão ser favoráveis. Sabe por quê? Porque o céu vai chamar à existência o futuro. Quando a gente se define pelo céu, a gente para de olhar para o que está acontecendo e começa a olhar para o que Deus já projetou que vai acontecer. A sua identidade foi construída no céu, e se você quer se conhecer, então povoe o céu. Eu gosto de uma experiência, eu cito ela por onde eu vou. Bill Johnson fala isso num livro, Sonhando com Deus, de um levita. E esse levita, ele é arrebatado até os céus. Esse levita contou essa experiência para o Bill Johnson. E quando ele chegou no céu, ele ouviu uma canção, pastor Bruno, e ele ficou admirado. Ele disse: nossa, a minha canção que eu canto na terra está sendo cantada no céu. E de repente vem um anjo e se aproxima dele nessa experiência e diz assim: não, não é a sua canção que você canta na terra que está sendo cantada no céu. É a canção que está sendo cantada no céu que você está cantando na terra. Um dia você veio buscar essa canção aqui. Um dia você buscou a Deus com tanta sinceridade que você ouviu o céu cantando e você começou a cantar o som do céu. Ei, você, com a identidade que Deus te deu, tem liberdade pelo novo e vivo caminho de visitar os céus e de saber o que Deus preparou para a sua vida, para você derramar aqui na terra. Ei, tem um livro te esperando no céu, tem uma canção te esperando no céu, tem um ministério te esperando no céu, tem um empreendimento te esperando no céu, tem algo, um ministério te esperando no céu. E você está preso na terra, com a definição que estão fazendo a teu respeito, com os comentários, se definindo pelo número de seguidores. Não, você não vai ser definido pela popularidade, você vai ser definido pela sua relevância.
Porque tem gente que nem está aparecendo nas redes sociais, mas tem muita relevância. Muita relevância. Está impactando a terra com o que está recebendo do céu. É preciso identificar quais são os seus pensamentos que te aprisionam. Eu quero citar alguns exemplos que você pode dizer para você mesmo: eu não sou bom o suficiente, não sou inteligente, meu passado é ruim para Deus me usar, eu não consigo confiar em pessoas, eu não gosto da minha aparência, eu não sou bom com finanças, eu não consigo mudar, nunca conseguirei um bom trabalho, Deus errou ao me criar. Se você anda com esses pensamentos, eles estão direcionando a sua vida para o lugar errado. Amém? Sabe, quando eu digo que a ciência concorda com a Bíblia, é porque os pensamentos mais fortes, eles criam um caminho, que a psicologia chama de caminho neural, e você começa a ter preconceitos cognitivos. Eu estou utilizando até a nomenclatura da psicologia, mas eu vou traduzir para você. Caminhos neurais levam você a definir as coisas, sabe, por suas experiências e não pelo seu propósito. Imagine você que você está andando numa grama verde, você passa 100 dias seguido nessa grama verde. O que vai criar ali? Um caminho. E você sempre vai buscar esse caminho. Você criou um caminho, uma via neural, você criou ali, sabe, todas as vezes que você precisar, você vai usar aquele caminho. Como é que eu faço para desfazer esse caminho? Eu preciso procurar o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho eu preciso abrir, abandonando o velho. Quando você começar a pisar na direção certa, no caminho certo, que ainda não está diante dos seus olhos, você vai agora passar 100 dias andando por um novo caminho. Você vai descobrir um novo caminho. E o que vai acontecer com aquele velho caminho, já que você está passando 100 dias andando pelo novo? Ele vai se fechar. Quando você começa a andar pelos pensamentos de Deus, os seus pensamentos começam a se fechar. Você não vai andar mais sobre eles, você não vai mais usar deles para justificar tudo. Você vai começar agora a fazer o que está escrito lá em Isaías 55:8: os meus pensamentos são mais altos do que o de vocês, as minhas definições são mais altas que a de vocês, porque assim como a chuva cai sobre a terra, regando e fazendo ela produzir novos frutos, os meus pensamentos, as minhas palavras não voltam para mim vazia. Os pensamentos de Deus podem ser mais estranhos, mas são mais seguros e produzirão resultados que os seus pensamentos não estão produzindo. Sabe, esse preconceito cognitivo, ele pode ser percebido como, por exemplo, é como se eu e o pastor Bruno fôssemos para um culto, para um evento, e antes de entrar nesse evento eu dissesse para ele assim: pastor Bruno, tem algumas pessoas aí dentro que não gostam de você, sabe, te acha arrogante, idiota, tanta coisa, mas não se preocupa com isso não. Se o Bruno não tiver identidade, ele vai entrar nesse evento olhando para todo mundo. Se alguém passar por perto dele e não cumprimentar, ele vai dizer: esse aí deve ser um. Se ele vê duas pessoas conversando e alguém olha para ele, tira a vista, aqueles dois ali estão falando sobre mim. Ele vai passar o evento todo procurando pessoas, se definindo pelo que ele acreditou. Ele criou um preconceito cognitivo e ele começou a definir tudo através dessas lentes. Quantos estão entendendo? Foi assim que Jeremias se definiu. Ele não conseguia ver o propósito de Deus, ele estava vendo seu fracasso. Em algum momento ele fracassou e estava se definindo por isso. Agora imagine que a gente sai do evento e eu diga assim: pastor Bruno, eu só estava brincando contigo. Ninguém falou isso a seu respeito. Perceba como nós somos fáceis de absorver comentários. Porque alguém disse que não gostou do seu vestido, o culto para você não prestou. Nós temos que parar de nos definir por essas coisas, temos que ter identidade.
Tudo bem, não gostaram do meu penteado novo, não gostaram da armação do meu óculos, não tem problema, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Vocês estão entendendo isso, queridos? É por isso que pessoas estão sofrendo. É por isso que o bullying e tantas coisas estão levando pessoas à depressão. Um comentário que fiz, porque você tirou uma foto e todo mundo postou um comentário rasgando você de críticas. Quem tem identidade não se importa com isso. Amém? E se você não tiver identidade, você não será uma pessoa curada. Quem não tem identidade não tem imunidade espiritual. Não consegue se livrar, sabe, de tudo aquilo que tenta te afetar. Presta atenção no que Jó disse no capítulo 10, no versículo 8. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou, com todo cuidado. Não, eu vou repetir isso para você nessa versão. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou, com todo cuidado. Você não é um acidente, você é um projeto divino que veio do céu para ser resposta e impactar a terra, a vida de alguém em algum lugar. Você tem que se ver assim, porque há uma ardente expectativa pela manifestação não dos crentes, mas dos filhos de Deus. Ser filho não é um cargo, não é uma função. Ser filho é uma identidade. E se tem uma coisa que o inimigo quer, mexer na base da tua identidade. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. Se tu és filho, transforme. O inimigo quer que você pense que é filho pelo que você faz. Nós estamos vivendo essa série lá na igreja, o resgate da identidade. Nós estamos falando sobre o filho pródigo. Como é interessante aqueles dois filhos sem identidade. Eles estavam dentro da mesma casa com um pai amoroso, mas eles tinham uma base relacional deformada, porque a identidade deles era deformada. Eles não se relacionavam pelo que o pai era, mas pelo que eles queriam receber do pai. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente querendo saquear a gente, fazer saques, retiradas em nós e nunca depósitos. Se a gente não tiver identidade, a gente se torna vazio. Mas quem tem identidade, sabe, é como Davi. No Salmo 23, quando ele diz assim: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me falta. O Senhor, sabe, me leva para pastos verdejantes, o Senhor me leva para águas tranquilas, o Senhor me livra da morte. Senhor, está tão bom esse relacionamento entre nós, está transbordante. Eu me sinto, sabe, preenchido, porque mais do que cheio, você precisa ser preenchido. E mais do que preenchido, você precisa ser transbordante. Davi, mesmo sendo ungido e as pessoas duvidando e ele sendo perseguido, ele nunca questionou ser ungido rei. Ele tinha identidade. E sabe o que ele diz no restante do salmo? Senhor, está tão bom, eu estou recebendo tanto do Senhor, eu estou transbordando, eu estou passando da borda, e o que passa da borda molha o entorno, que ele diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Você só pode dizer assim: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, quando você tem uma identidade transbordante. Porque o que está faltando neles, está sobrando em você, você vai enchê-los. Porque na mesa, a taça que transborda enche todas as que estão vazias. Se você senta numa mesa, num relacionamento vazio, alguém vai te encher. Talvez te encha de coisas ruins, porque você está vazio. Mas quando você senta numa mesa, quando você entra num relacionamento transbordante, você vai dizer: ei, isso aí não cabe em mim não. Pelo contrário,
o que está faltando em você está sobrando em mim, eu vou te encher. E mesmo que você seja meu inimigo, está sobrando tanto em mim, que eu vou te encher. Quantos vocês estão entendendo isso? Esse é o efeito transbordante da sua identidade. Ninguém vai colocar nada dentro de você que não faz parte da sua identidade. Mas você vai colocar muita coisa dentro de pessoas que não têm identidade. Eu quero caminhar para o final desse primeiro momento dizendo que Jesus, ele chegou no templo e ele derrubou as mesas, expulsou os cambistas, mandou tirar os animais. Havia uma feira dentro do templo e ele diz: esse lugar é casa de oração. Aquele lugar havia perdido a identidade, havia uma movimentação estranha dentro daquele lugar. E Jesus disse: vocês estão querendo fazer disso aqui um covil de salteadores. E Jesus radicalmente, ele manda tirar tudo aquilo. Preste atenção, hoje eu e você somos o templo e a morada do Espírito Santo. Pode estar havendo alguma movimentação estranha, e Jesus está chegando nessa noite para tirar tudo isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: não era proibido essa movimentação, era permitido a venda de animais do lado de fora do templo, porque algumas pessoas vinham de longe, os animais morriam, alguém via e comprava porque não tinha um animal para fazer o sacrifício. Agora entenda o princípio aqui: era permitido lá fora, não dentro. Para você manter a sua identidade, não coloque para dentro o que tem que ficar lá fora. Tem coisa que você não pode permitir entrar. Quantos estão entendendo? Nessa noite, se você permitiu entrar alguma coisa na sua identidade que está te definindo de forma errada, o Senhor quer derrubar essas mesas, expulsar esses cambistas, acabar com essa movimentação estranha dentro de você e te dizer quem você é. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Jesus disse assim em João 16:13: quando eu for, o Espírito Santo virá, ele ensinará toda a verdade e vos falará a respeito das coisas do futuro. Tem coisa para te mostrar no futuro. Foi por isso que, para finalizar a conversa, Deus disse assim: Jeremias, o que você está vendo agora que você sabe quem você de fato é? O que você está vendo agora que eu te disse que antes de tudo isso eu te defini? O que você está vendo agora? Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Existe um sinal profético na vara de amendoeira, porque a amendoeira era uma planta que ela florescia antes de todas as outras, ela se antecipava. Amendoeira no hebraico significa apressar-se, antecipar-se. Quando Jeremias diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira, o que Deus diz? Eu estou vigiando a minha palavra para cumprir. O que eu falei para você, eu vou cumprir. Você agora está vendo o meu propósito, você está vendo a missão que eu tenho através da tua vida, você está vendo cenas do futuro, você está vendo o que vai acontecer, porque agora a sua identidade está baseada no que eu disse a teu respeito. Sabe, Deus vai te mostrar coisas que você não pode ver com os olhos, mas vai poder ver com a sua fé. E você vai dizer: Senhor, eu estou vendo. Ele diz: certo, é isso mesmo. E eu vou vigiar o que você está vendo até se cumprir. Sabe, com a identidade correta, o Senhor vai colocar as lentes corretas em você. Você vai parar de olhar para a direção errada, para a dimensão errada, e vai começar a ver com as lentes do céu. E você se lembra do que eu falei aqui durante toda a mensagem? O céu não olha do passado para o presente, o céu olha do futuro para o presente. Quando você olha com as lentes do céu, você vai ver coisas que ainda os seus olhos não estão vendo. Você lembra do que Jesus disse em João 4,35? Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá uma colheita?
eu digo: abra os olhos, porque os campos já estão brancos. Quem tem identidade vai ver a colheita, não daqui a 4 meses, já vai começar a ver ela hoje. Não vai esperar 4 meses o futuro. Quem tem olhos espirituais e uma identidade correta, vai chamar essa colheita de 4 meses para hoje. Quantos estão entendendo aqui? Tem muita coisa que está distante de você, porque a sua identidade afastou, ou a ausência da sua identidade, ou a identidade errada afastou de você. Mas com a identidade correta, o que está há 4 meses de você, vai se manifestar hoje. Você vai ver a vara de amendoeira. Você vai falar não mais as suas palavras, você vai falar as palavras que Ele vai colocar na sua boca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse é o processo de refinamento que Deus faz na gente. Aleluia. Diga comigo: refinamento. Sabe, o refinamento é quando Deus tira teus excessos para liberar a tua essência. Ele quer te refinar nesses dias. Ele quer tirar todos os ídolos do seu coração. E Ele quer fazer uma santificação cirúrgica. E eu encerro com Zacarias 13:9, que diz assim: e estes que sobrarem, eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí, depois disso, depois de resgatar a identidade, de refinar, eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi: vocês são meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Haverá um relacionamento tão saudável que Deus vai te ouvir, e você vai ouvir e declarar quem é seu Deus. É o refinamento misturado, você perde o seu valor real. É quando você libera a sua essência, descartando os seus excessos. Você só consegue liberar a sua unção quando encontra a sua identidade. Amém? É esse refinamento que o Senhor está fazendo hoje aqui. Sabe, talvez você ache difícil passar 2 dias em um seminário como esse, em uma escola de cura como essa. E o que pensar de 30 dias que eu passei? 30 dias sendo refinado em uma escola de cura integral, longe da minha família. Eu costumo dizer que no 15º dia eu já estava me achando um homem mais santo, eu já estava me achando quase com um anjo. Eu já tinha perdoado todo mundo, pedi perdão, eu já estava perdoando para o futuro, pedindo perdão para o futuro, porque eu não me lembrava mais de quem eu tinha que pedir perdão, nem de quem eu tinha que perdoar. No 15º dia, sabe, e nós somos assim, medíocres, do meio, que para na metade. Eu disse: rapaz, já está bom, já estou bem limpo, acho que eu vou voltar para casa. Aí vinha uma nova ministração e me jogava no chão. Porque existem coisas na nossa vida que nós não sabemos que estão dentro de nós. Você vai precisar do Espírito Santo, é como o Bruno falou, o pastor Bruno falou, e amanhã eu vou falar sobre Jericó. Porque quando Josué mandou 2 homens, sabe, pisar em Jericó, entender o que havia em Jericó, o que eles encontraram ali? Uma prostituta, Raabe. Lá em Lucas 19, quando Jesus pisa em Jericó, o que ele encontra? Um corrompido Zaqueu. Jericó é essa fortaleza, esse lugar que nós estamos guardando, cheio de Raabes, cheio de Zaqueus. Esse lugar que nós, sabe, estamos deixando ele impenetrável. E esse lugar está se transformando numa prisão na sua vida. Você não está deixando ninguém entrar lá, nem você entra. E é justamente nesse lugar que o Senhor quer fazer algo que Ele fez com Raabe, colocar um fio vermelho de escarlata, o sangue dele. É nesse lugar que Jesus quer fazer como fez com Zaqueu. Hoje eu entro na tua casa e a salvação entrou aqui.
Jericó precisa ser redimida. Quando Jericó é redimida, sua identidade é libertada. E remissão de pecados, rendição de pecados, tem uma definição teológica que eu gosto muito. Rendição é quando alguém tira você do mercado de escravos. Rendição era quando alguém ia lá e resgatava uma pessoa pagando a dívida dela. E alguém pagou a sua dívida, cravando-a na cruz, para que você se tornasse filho de Deus. Sua identidade é de filho. Amém? Eu queria orar com você nessa noite. Aleluia. Entenda tudo isso que Deus está falando aqui como resgate da sua identidade. Se você quiser continuar sendo a mesma pessoa, não exija de Deus novos resultados. Talvez você esteja se comparando com alguém, e eu tenho uma definição para isso. A comparação é a morte da sua identidade. Quando você se compara com alguém, com certeza você vai ficar triste, porque sempre tem alguém mais bonito que você, mais inteligente que você, mais rico que você. Então para de se comparar com as pessoas. Deixa eu te dar uma chave aqui nessa noite, através de uma parábola que Jesus contou de 2 homens que foram ao templo. Ele diz que um fariseu e um publicano foi ao templo. E quando eles chegaram lá, o fariseu começou a orar. Eles estavam no mesmo lugar, mas eles adotaram posturas diferentes. O fariseu começou a orar: obrigado, Senhor, porque eu sou uma pessoa que frequenta os cultos, que eu dou dízimo, e eu não sou igual certas pessoas, eu não sou como os homens maus. Aquele fariseu começou a orar, e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, porque ele estava se comparando com pessoas. A sua oração nunca alcança Deus quando você se compara com alguém. Aquele homem estava se comparando com os homens, e o publicano, que era odiado, era uma figura que ninguém dava crédito, porque cobrava impostos do seu próprio povo e dava para os romanos. O publicano, Jesus disse que ele, com a cabeça baixa, só dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. E a Bíblia diz que esse homem está justificado, porque o segredo não é você se comparar com as pessoas, o segredo é você se contrastar com Deus. Você vai dizer quem Ele é e quem você é quando você vê-lo. Senhor, Tu és grande, eu sou um pecador. Quantos estão entendendo isso? E talvez você vai dizer como aquele filho pródigo quando caiu em si: Senhor, nem que o Senhor me faça como um dos Teus servos. E sabe o que Deus vai dizer? A mesma coisa que aquele pai disse para o filho: depressa, tragam roupas novas para ele, tragam sandálias para eles, tragam um anel, ei, prepara um banquete, prepara a mesa. O meu filho estava morto e ele ressuscitou, ele estava perdido, ele foi achado. Não, ele não vai ser um servo, ele vai continuar sendo filho. Ele nasceu filho e ele vai continuar sendo filho. Ei, alguma coisa te tornou um servo, alguma coisa te tornou um religioso, alguma coisa te tornou um fracassado, e Deus está dizendo: você vai continuar sendo o meu filho e a minha filha. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez com a sua herança, você continua sendo filho. E é isso que o inimigo está roubando de você, essa convicção de que você continua sendo filho depois do pecado, depois da queda, depois do fracasso, depois das opiniões. Você continua sendo filho.
Oh, Rabacharabacere cantaramaná. Hoje é uma noite onde o Senhor vai te arrancar desse lugar de orfandade, onde o Senhor vai te arrancar desse lugar de medo. Há alguém te chamando para uma mesa aqui nessa noite. Oh, recantarabalabassorerere. Ei, deixa eu te dizer algo.